Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela pequena cidade do interior, minha perspectiva mudou completamente. A princípio, o local parecia inofensivo, uma daquelas cidades pequenas com casas espaçadas e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa da cidade, mas sentia que precisava de um tempo fora, longe do caos urbano e das rotinas incessantes. Foi então que um amigo me recomendou que visitasse sua propriedade rural no interior de Minas Gerais. Ele havia herdado um sítio de seus avós e me ofereceu a oportunidade de passar uns dias por lá, já que ele quase não ia. O sítio ficava a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, a tranquilidade do lugar me impressionou. As colinas verdes, o céu aberto e a sensação de isolamento tinham algo reconfortante, mas também um certo toque de solidão. As pessoas da cidade mais próxima eram simpáticas, mas eu notei que tinham uma maneira peculiar de me olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias, aproveitei a paz. O sítio era espaçoso e as noites eram completamente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelas trilhas e dormia tranquilamente. Contudo, conforme os dias passaram, comecei a notar coisas que me deixaram inquieto, pequenos detalhes que, no começo, ignorei. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um som que não conseguia identificar. Era como um farfalhar vindo do mato denso, seguido por um leve sussurro, quase imperceptível. Tentei ignorar, achando que era o vento ou algum animal, mas, na noite seguinte, aconteceu de novo. O som vinha do mesmo lugar, do mesmo ponto exato na mata. Dessa vez, peguei uma lanterna e decidi investigar. Caminhei até a beira do matagal, apontando a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou imediatamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão parecia mais densa naquela parte, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi voltar para casa. Os dias seguintes foram estranhos. Eu comecei a notar que algumas coisas estavam fora do lugar quando eu acordava pela manhã. Objetos que eu havia deixado em um canto da casa apareciam em outros, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. Tentei me convencer de que era distração minha, mas aquela sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Uma tarde, enquanto estava andando pelas redondezas, encontrei um morador local que estava cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos. Ao saber que eu estava no sítio do meu amigo, ele ficou sério. "Você está sozinho lá?" ele perguntou, e eu confirmei. O homem balançou a cabeça lentamente e olhou para o chão antes de murmurar algo que não conseguia entender direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele só balançou a cabeça de novo e disse: "Toma cuidado." Voltei para o sítio com uma sensação de peso no peito. A noite caiu mais rápido do que o habitual, e, quando o escuro tomou conta, algo parecia estar diferente. O farfalhar voltou, mas, dessa vez, mais alto e mais próximo da casa. O vento começou a soprar forte, fazendo as árvores ao redor se balançarem com força. Fiquei dentro de casa, tentando me acalmar, mas não conseguia ignorar aquela sensação de que algo estava errado. Por volta da meia-noite, ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse com os dedos roçando contra a madeira. Meu coração disparou. Quem poderia estar ali, no meio do nada, àquela hora? Peguei uma faca da cozinha, tentando controlar minha respiração, e fui até a porta. As batidas continuaram, e, por um breve segundo, considerei abrir, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. A voz que ouvi a seguir foi baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me arrepiar até os ossos. "Me deixe entrar, só por um momento." Era uma voz feminina, suave e doce, mas com algo de errado, uma frieza, uma distância que não parecia natural. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que as batidas pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Eu me afastei da porta, tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora, esperando. Peguei a lanterna novamente, sem coragem de abrir a porta, e subi para o quarto,
tentando dormir, mas o sono não veio. Fiquei deitado na cama, ouvindo o farfalhar, as batidas que ecoavam na minha cabeça, e aquela voz pedindo para entrar. No dia seguinte, decidi que precisava falar com alguém da cidade. Dirigi até a cidadezinha, procurando por respostas. Encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho, e, depois de algumas perguntas, ela soltou um longo suspiro e me contou o que sabia. Segundo ela, o sítio onde eu estava havia pertencido há muito tempo a uma família conhecida por praticar coisas estranhas. As pessoas da cidade evitavam falar sobre o assunto, mas boatos circulavam sobre rituais antigos feitos naquela terra. Dizem que algo ficou preso lá, ela me disse, com uma expressão de preocupação. Não é bom mexer com essas coisas. Tentei ignorar o que ela disse, mas era impossível. A ideia de que algo antigo e maligno estava preso naquela propriedade não saía da minha cabeça. Decidi que ficaria mais um dia apenas para me certificar de que não estava enlouquecendo. Voltei para o sítio à tarde, com o sol ainda brilhando, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Naquela noite, o farfalhar voltou, mais intenso, e as batidas começaram logo depois. Dessa vez, mais fortes, mais insistentes. Eu estava decidido a não ceder, mas, quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não estava mais implorando para entrar, agora estava zangada. Abri essa porta. A ordem veio fria, cortante, e meu corpo reagiu instantaneamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra a minha vontade. Cheguei a tocar na maçaneta, mas, antes que pudesse abrir, um grito ecoou do lado de fora, um grito horrível, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Recuei, tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava do lado de fora, e eu sabia que, se abrisse a porta, não sobreviveria para contar a história. O grito cessou, mas a presença continuou. Não sei como, mas finalmente consegui pegar o telefone e liguei para meu amigo, implorando para ele vir até o sítio. Quando ele chegou no dia seguinte, o sol já havia nascido, e o que ele encontrou foi uma versão completamente destruída de mim. Eu não consegui falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo em meus olhos. Fomos embora naquela manhã, e eu jurei nunca mais voltar. Essa experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio vive naquela terra, algo que ainda busca algo que perdeu, talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e eu fui tolo em tentar desvendá-los. Há alguns anos, quando ainda morava em uma pequena cidade do interior, fui convidado por um amigo a passar um final de semana em um sítio afastado que pertencia à família dele há gerações. O local, cercado por mata fechada e um ar de mistério, sempre foi alvo de lendas e rumores na região. Diziam que o sítio havia sido construído sobre antigas terras indígenas, onde rituais ancestrais eram realizados. Eu sempre fui cético em relação a essas histórias, mas o convite do meu amigo despertou minha curiosidade. Chegamos ao sítio em uma tarde ensolarada. O ar estava fresco e o céu azul parecia prometer um fim de semana tranquilo. A casa principal era antiga, mas bem conservada. Tinha uma arquitetura colonial com paredes de pedra e janelas de madeira que rangiam ao toque. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se com o aroma do mato, criando uma atmosfera ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Ao entrar na casa, senti uma estranha sensação de desconforto. Não consegui identificar o motivo, mas era como se algo estivesse fora do lugar. Meus olhos eram atraídos para um velho retrato na parede do corredor principal. A pintura mostrava um homem sério, de traços rígidos e olhar penetrante. O olhar daquele homem parecia me seguir aonde quer que eu fosse. Esse é o meu bisavô, disse meu amigo, notando meu interesse pelo retrato. Dizem que ele tinha poderes especiais, que era capaz de se comunicar com espíritos. Ri da ideia, mas uma ponta de desconforto se instalou em mim. O sítio, com sua história e segredos, parecia carregar uma energia diferente, algo que eu não conseguia explicar. Naquela noite, depois de um jantar simples,
Meu amigo sugeriu que acampássemos perto do lago, a uma curta caminhada da casa. O lago era cercado por árvores altas, cujas sombras se alongavam à medida que o sol se punha. Montamos as barracas e acendemos uma fogueira. A luz das chamas dançava no escuro, criando formas bizarras nas árvores ao nosso redor. Enquanto conversávamos, o som dos grilos e das rãs preenchia o silêncio da noite. O céu estava claro, salpicado de estrelas. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a perceber uma mudança na atmosfera. O vento, que antes era suave, agora soprava de maneira mais agressiva, fazendo as árvores ao nosso redor balançarem de forma ameaçadora. A temperatura caiu repentinamente e uma névoa espessa começou a se formar sobre o lago. O que aconteceu em seguida é algo que até hoje não consigo entender completamente. Estávamos contando histórias de terror ao redor da fogueira, quando um barulho estranho interrompeu nossa conversa. Era um som distante, um uivo que parecia vir das profundezas da mata. Todos ficamos em silêncio, tentando identificar a origem do som. O uivo repetiu-se, desta vez mais perto. Olhei para meu amigo e o vi empalidecer. Provavelmente é apenas um lobo, disse ele, mas sua voz tremia, traindo o nervosismo que tentava esconder. Continuamos em silêncio por alguns minutos, mas o uivo não se repetiu. Começamos a relaxar, achando que era apenas nossa imaginação pregando peças. Foi quando ouvimos um som diferente, um sussurro. O som era baixo, quase inaudível, mas estava ali, um sussurro constante, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha, mas não havia nada, exceto a escuridão da mata. Vocês ouviram isso? Perguntei, quebrando o silêncio. Os outros assentiram, claramente desconfortáveis. O sussurro tornou-se mais alto, mais claro. Agora não era apenas um murmúrio indistinto, eram palavras em uma língua que eu não conhecia. As vozes vinham de todos os lados, cercando-nos, como se a própria floresta estivesse viva e falando conosco. Meu coração começou a bater mais rápido. A sensação de desconforto que eu havia sentido ao chegar ao sítio agora estava se transformando em medo puro. Algo estava errado, terrivelmente errado. Decidimos apagar a fogueira e voltar para a casa. Mas quando tentamos nos levantar, percebemos que algo nos impedia. Era como se uma força invisível nos mantivesse no lugar. As vozes se tornaram mais intensas. Com elas, o sentimento de desespero tomou conta de mim. Meus amigos também estavam paralisados, seus rostos refletindo o mesmo terror que eu sentia. Foi quando, do outro lado do lago, vimos algo emergir da névoa. Era uma figura alta, esguia, envolta em sombras. Não tinha um rosto definido, apenas uma escuridão densa onde deveria estar sua face. Ela se moveu lentamente em nossa direção, flutuando sobre a água como se não estivesse presa às leis da física. A cada movimento, a névoa ao redor dela se agitava, como se estivesse viva. Quando a figura chegou à margem do lago, as vozes cessaram de repente, e o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Não ousei respirar, com medo de atrair a atenção daquela coisa. A figura parou na beira da água, a uma distância segura de nós, mas ainda assim próxima o suficiente para que pudéssemos sentir sua presença esmagadora. Foi então que ela ergueu um braço esquelético, apontando diretamente para mim. Um frio intenso percorreu minha espinha, como se tivesse sido mergulhado em gelo. Senti uma pressão em meu peito, dificultando a respiração. Era como se algo estivesse tentando me puxar para dentro da terra. A figura começou a sussurrar algo, uma melodia sombria que parecia ecoar dentro da minha cabeça. As palavras eram incompreensíveis, mas transmitiam uma mensagem clara. Eu não deveria estar ali. De repente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. A mão invisível apertou meu ombro com mais força, como se tentasse me impedir de fugir. O pânico tomou conta de mim, e eu gritei, tentando me libertar. Foi então que meu amigo conseguiu se mover. Ele se levantou de repente, pegou um galho em chamas da fogueira e o brandiu em direção à figura. Um som agudo, semelhante a um grito, ecoou pela mata, e a figura recuou,
desaparecendo na névoa que agora envolvia todo o lago. A pressão sobre mim desapareceu instantaneamente, e me vi livre para me mover. Sem pensar duas vezes, corri em direção à casa, seguido pelos meus amigos. O caminho de volta parecia interminável, com a escuridão da floresta nos engolindo a cada passo. O vento uivava ao nosso redor, e podíamos ouvir passos pesados atrás de nós, como se algo estivesse nos perseguindo. Quando finalmente alcançamos a casa, trancamos todas as portas e janelas. Ofegantes e em pânico, tentamos ligar para pedir ajuda, mas não havia sinal de celular. Estávamos isolados, à mercê daquele lugar. A noite foi uma tortura. Não dormimos. Ficamos sentados na sala, com a lareira acesa, tentando ignorar os sons estranhos que vinham do lado de fora. Batidas leves nas janelas, arranhões na porta, sussurros que pareciam se infiltrar pelas paredes. Na manhã seguinte, o sol finalmente nasceu, dissipando a névoa e os horrores da noite anterior. Saímos da casa sem dizer uma palavra, com a certeza de que algo maligno habitava aquele sítio, algo que não podia ser explicado ou compreendido. Voltamos para a cidade e nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Meu amigo vendeu o sítio pouco tempo depois e nunca mais voltou lá. Eu, por outro lado, carrego aquela experiência comigo, sempre lembrando do frio que senti, da figura que me apontou e das vozes que me diziam que eu não deveria estar ali. Até hoje, evito qualquer conversa sobre o sítio e nunca mais fui a um lugar tão isolado. O que aconteceu naquela noite continua sendo um mistério, algo que prefiro não revisitar. Mas sei que, onde quer que aquela coisa esteja, ela continua esperando por aqueles que ousam entrar em seu domínio, pronta para mostrar que existem segredos que jamais deveriam ser desvendados. Esta é a história que seu Vicente compartilhou, um homem que cresceu em uma pequena comunidade rural em Minas Gerais. Era uma daquelas noites geladas que surgem de repente, e foi nesse momento que ele decidiu contar um relato de sua infância, algo que nunca conseguiu esquecer. Aconteceu lá pelos anos 50, quando ele ainda era uma criança. O povoado de Coquinho, onde seu Vicente morava, era cercado por densas florestas, um lugar belo, mas repleto de mistérios, como grande parte de Minas naquela época. Havia muitos rumores sobre bruxas, histórias que eram comuns entre os habitantes locais. As bruxas da serra, como eram chamadas, eram mulheres que, diziam, podiam se transformar em animais, desaparecer com o vento, o mais aterrador, gostavam de sequestrar crianças. Durante semanas, circularam rumores sobre desaparecimentos em povoados vizinhos, o que fez os pais se tornarem mais protetores, não deixando as crianças fora de casa ao anoitecer. O medo tomou conta da região, pois muitos acreditavam que essas bruxas saíam da mata para sequestrar crianças e usá-las em rituais sombrios. Uma noite de lua cheia, Vicente, com apenas 10 anos, estava na cama com seus irmãos, tentando dormir para estar preparado para o trabalho no dia seguinte. Lá fora, os cachorros latiam à distância e ele sentia um medo inexplicável, como se algo estivesse espreitando nas sombras. De repente, o vento soprou com força, fazendo as árvores se agitarem e as vigas da casa rangerem. Vicente ouviu sua mãe rezando baixinho com o rosário nas mãos, sua voz tremendo a cada palavra, enquanto seu pai se levantava para trancar as janelas, certificando-se de que estivessem bem fechadas. Não muito longe dali, numa casinha simples na beira da floresta, algo acontecia que ninguém no povoado jamais esqueceria. Alguns irmãos desapareceram sem deixar vestígios. Eles dormiam tranquilamente quando um vento frio entrou pelas frestas da janela. A mãe, ao acordar, sentiu um arrepio e, ao olhar ao redor, percebeu que os filhos não estavam mais na cama. Desesperada, ela gritou, e os pais e vizinhos começaram a procurar, armados com lamparinas e facões, adentrando a escuridão da floresta. Até mesmo os que costumavam zombar das histórias de bruxas, lobisomens e saci estavam pálidos de medo. Eles caminhavam em silêncio, ouvindo o som do vento e dos galhos quebrando. Encontraram rastros de pequenos passos que se afastavam na mata, mas não havia sinal algum das crianças. Nessa noite, Vicente jurou ter ouvido risadas estranhas,
risadas que não pareciam humanas. No dia seguinte, os pais das crianças desaparecidas estavam inconsoláveis. As mães mergulhavam em um medo profundo, e os rumores começaram a se espalhar. Durante dias, os habitantes ouviram o choro das crianças vindo do mato, e acreditavam que as bruxas as mantinham amarradas, usando-as para seus rituais. As mulheres, orientadas por outros moradores, começaram a deixar ofertas nas encruzilhadas e rezar secretamente, pedindo pela proteção de seus filhos. Com o tempo, as histórias sobre pactos e mulheres que praticavam bruxaria na serra começaram a se espalhar ainda mais. Não era a primeira vez que se falava de bruxas naquela região, e as histórias de mulheres que se reuniam no coração da floresta eram passadas de geração em geração. Diziam que essas mulheres eram responsáveis pelas colheitas arruinadas, pelo gado doente, o mais assustador, também por desaparecimentos misteriosos. Após o trágico desaparecimento dos irmãos, os homens do vilarejo, liderados por seu João, pai das crianças desaparecidas, organizaram uma expedição pela floresta. A dor da mãe era visível, e ela ameaçava tirar a própria vida se não encontrasse nenhuma pista sobre os filhos. A expedição não foi fácil, pois a região era conhecida por sua periculosidade, com animais selvagens e terreno traiçoeiro. No entanto, o desejo de encontrar as crianças levou os homens a correrem o risco. Armados com facões e lanternas, e alguns com amuletos e crucifixos, eles caminharam por horas pela floresta. O silêncio do ambiente tornava o ar ainda mais tenso, e parecia que até os animais haviam se escondido, como se sentissem algo estranho na região. Quando chegaram a uma pequena clareira cercada por árvores retorcidas, pararam. Era um lugar amaldiçoado, onde as histórias diziam que as bruxas se reuniam para seus rituais. O chão estava coberto de folhas secas e galhos, e no centro, encontraram restos de uma fogueira, com símbolos estranhos desenhados na terra. Enquanto exploravam a área, encontraram pedaços de roupas que João reconheceu como sendo de seus filhos. Foi então que ele compreendeu que, por mais que as histórias parecessem absurdas, talvez houvesse algo de verdade nelas. Algo ou alguém havia levado as crianças, mas não encontraram nenhum sinal de vida na clareira. Sem pistas, os homens retornaram ao vilarejo, de mãos vazias e com o coração cheio de raiva e desespero. Nos dias seguintes, algumas pessoas afirmavam ter visto luzes estranhas na mata à noite, enquanto outras juravam ouvir risos e sussurros nas áreas mais afastadas, perto do rio São Francisco. O medo do desconhecido começou a afetar todos, e a mãe das crianças, consumida pela dor, se trancou em casa, e sua saúde deteriorou-se rapidamente. O marido não podia tirar os olhos dela, e os moradores começaram a tomar precauções extremas, como evitar sair à noite e levar as crianças para o campo. A igreja, que antes era tranquila, passou a ficar cheia durante as missas, e o padre, embora confuso, tentava acalmar o povo com sermões e orações. Com o tempo, as histórias começaram a desaparecer, mas o medo das bruxas da serra permaneceu. Alguns sugeriram que tudo não passava de rituais feitos por pessoas ou até mesmo por uma seita, mas ninguém jamais soube ao certo o que aconteceu com as crianças. O que ficou claro, no entanto, é que a floresta, com suas sombras e sussurros, guarda segredos que talvez seja melhor não tentar descobrir. Seu Vicente cresceu ouvindo o aviso de nunca ir sozinho à floresta, especialmente durante as noites de lua cheia. As crianças nunca foram encontradas, e as bruxas da serra tornaram-se uma lenda que ainda é contada por aqueles que viveram aquele tempo. Hoje em dia, as cidades crescem, e os perigos são outros, mas ainda assim, é bom lembrar dos avisos dos mais velhos. Não falem com estranhos e mantenham seus filhos por perto, porque nunca se sabe quando algo assim pode acontecer. Olá, comunidade. Meu nome é Romário de Souza, como jogador de futebol, e vou contar algo que me aconteceu nesta mesma época do ano, mas em 2022. Foi algo que mudou minha perspectiva sobre o paranormal e também. Naquela época, eu trabalhava em um restaurante e saí tarde do trabalho. Muito movimento porque, em dezembro, o número de clientes era muito maior que o normal.
Eram quase 3 da manhã quando finalmente saí. Era o último dia corrido antes de começarmos a revezar as equipes e tudo ficar mais tranquilo. Foi um dia bom, pois estava contando as gorjetas, e, ao sair, percebi que um amigo que sempre me dava carona já tinha ido embora. Sem escolha, voltei para economizar o dinheiro do dia e me preparei para caminhar. Minha casa ficou a uns 40 minutos de distância e a área não era tão perigosa. Quando a situação ficou mais complicada, eu já conhecia a maioria dos malandros da região, então não me preocupei tanto. Guardei o dinheiro na meia para o caso de ser assaltado. Era o suficiente para evitar problemas maiores. Meu pai sempre contou uma história de um amigo dele que foi parar no hospital. Aquela noite estava bem escura e eu conhecia alguns atalhos para acelerar o caminho. Não estava tão preocupado com o breu, pois, sem música, fiquei atento ao percurso. Não era a primeira vez que caminhava aquelas horas da madrugada. Passei por uma pracinha que tem uma igreja em frente. Dizem que naquele lugar há muita história. Foi então que, na escuridão, vi uma figura vestida de preto parada na frente da igreja, às 3 da manhã. Meu coração quase parou. O que era aquilo? Pensei, ao mesmo tempo assustado e fascinado, porque nunca tinha visto algo assim. A figura se virou como se me tivesse ouvido, o que era impossível. Depois, com o braço, fez sinal para que eu me aproximasse. Ok, pensei. Acho que é só uma senhora, provavelmente precisando de ajuda. Meu primeiro impulso foi dar meia volta. Claro, não havia uma alma viva por ali, no parque, na rua ao redor. Só queria eu e aquela figura. Balancei a cabeça, esfreguei os olhos, mas a senhora continuava lá e parecia que precisava de ajuda. Então me aproximei. Enquanto caminhava em sua direção, convenci-me, rindo de que fantasmas não existem e de que estava apenas indo ajudar alguém de verdade. Quando me aproximei, ouvi que ela estava rezando. Terminava uma Ave Maria. Era uma senhora bem idosa, com um rosário na mão, do tipo que você sempre. Ai, filho, que bom que veio. Fique aqui e não pare de rezar porque ela está descendo. O quê? Curioso, confuso, enquanto ela se afastava. Questionei o que ela estava falando, mas, enquanto andava, ela repetiu que eu não deveria parar de rezar porque, antes de ir embora, ela foi indicada para a igreja. Olhai para onde ela apontava e vi algo muito, muito estranho. Vou tentar descrever da melhor forma possível. Era como uma menina ou talvez uma mulher muito magra, com a pele completamente preta, como se tivesse sido queimada. Tinha pernas e estava agarrada com os braços a um pedaço da torre da igreja. Parecia o pior dos meus pesadelos. Olhei para a senhora, mas ela já tinha desaparecido, como se tivesse corrido. Quando voltei a olhar para a igreja, vi que a amizade descia rapidamente, apoiando-se com os braços. Juro que foi algo automático. Rezava sem parar enquanto aquela coisa se detinha. Venha a nós o seu reino, seja feito a sua. Meu corpo tremia incontrolavelmente e me sentia vulnerável, desejando com todas as forças estar em casa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai. Não sei quanto tempo fiquei rezando de olhos fechados até que fui interrompido por alguns passos. Alguém vem na minha direção. Abri os olhos e era um homem que parecia esta. Tudo. Eu continuo rezando e apontei para a igreja. Ele olhou, mas não havia nada. Absolutamente nada. Ele voltou a me olhar e pediu se eu precisasse de ajuda. Com muito medo e muita vergonha, pedi que ele me acompanhasse por uma quadra. Menti que estava passando mal. O homem revelou como se percebesse o pavor nos meus olhos e aceito. Caminhamos e eu tremia enquanto começava a ver movimento. Algumas pessoas indo trabalhar. Quando olhamos para uma rua mais movimentada, o homem disse que eu estava sendo. Assim que cheguei, do jeito que estava, entrei na cama dos meus pais, como quando era criança. Eles não me fizeram uma única pergunta e eu fiquei ali, entre os dois. Sinta-me feliz e sinta-me seguro. Quando contei o que aconteceu pela manhã, eles não acreditaram completamente, mas sabiam que algo tinha acontecido. Não há nenhuma história ou lenda parecida sobre o lugar, mas minha mãe, que sempre procura algo positivo em tudo, disse que talvez fossem anjos.
Anjos que apareceram na forma que eu precisava ver para eu fazer parar por um tempo e me evitar um destino pior. Ela sempre rezou por mim. Naquele verão, eu estava na casa dos meus pais e trabalhando em uma loja de varejo nas proximidades. Em determinado momento, um homem me invejou uma mensagem no Instagram. Não dei muita atenção ao perfil dele, mas percebi que ele era bem mais velho do que eu e que eu não conhecia. Ele simplesmente me disse "Oi", mas eu não respondi. Ao longo dos anos, já recebi mensagens de pessoas interrogadas e geralmente eu as ignoro. Na maioria das vezes, essas pessoas não enviam outras mensagens. Porém, esse homem não desistiu. Ele me invejou uma segunda mensagem no Instagram, depois uma terceira, quando eu não respondi a segunda. Nessa altura, comecei a me irritar e o bloquear. Achei que o assunto estava resolvido, mas não estava. No dia seguinte ao bloqueio, recebi um pedido de amizade dele no Facebook. Quase bloqueei ele ali mesmo, mas acabei não fazendo isso. No dia seguinte, percebi que ele havia curtido várias das minhas postagens no Facebook e comentado em algumas fotos e publicações antigas. Ele deixou comentários nas minhas fotos e pedia, nos comentários, para eu aceitar o pedido de amizade dele. Foi quando eu apaguei todos os comentários e o bloqueei também no Facebook. Eu não sabia quem ele era, mas não me importava. Ele estava sendo um perseguidor e não deveria me mandar mensagens, especialmente depois de... A situação pareceu ser engraçada por um tempo, até que um dia, enquanto eu estava no trabalho, ele apareceu na minha loja. Na primeira vez em que o vi, não o reconheci. Eu só tinha visto uma foto de perfil dele quando o bloqueei, então percebi que ele era apenas um cliente comum fazendo compras e não liguei uma foto ao homem na minha frente. Eu estava trabalhando como caixa quando ele se mudou de mim, sem carregar nenhum item. Foi quando percebi que algo estava errado. Ele então me cumprimentou e começou a mencionar as coisas que ele havia feito no Facebook e no Instagram. Ele me disse porque eu continuava bloqueando ele e afirmou que era um cara legal. Foi nesse momento que eu percebi quem ele era e fiquei realmente assustado, porque, para ser sincero, eu nem percebi que ele morava no mesmo estado que eu. Eu descobri que ele era um homem aleatório de outro lugar do país, me perseguindo pelas redes sociais. Então, quando ele disse aquelas palavras dentro da loja, eu não ESP. Ele começou a perguntar a que horas eu saia do trabalho e coisas do tipo. Eu não disse nada e, em vez disso, disse que não estava interessado e pedi para ele ir embora. A princípio, ele ficou um pouco defensivo e perguntou qual era o meu problema, mas eventualmente ele se afastou e foi embora. Dessa vez, ele não veio falar comigo, mas ficou circulando pelos corredores da loja. Eu o vi fingindo estar fazendo compras e olhando para mim de vez em quando. Ele ficou lá por cerca de 30 minutos e depois foi embora, sem comprar. Depois disso, contei para o meu chefe o que havia acontecido, e ele me orientou a avisá-lo caso o homem aparecesse novamente. Felizmente, eu não vi mais na loja. Porém, poucos dias depois, ao chegar em casa do trabalho por volta das 20 horas, meus pais estavam fora e eu estava sozinho em casa. Cerca de 1 hora depois, ouvi batidas na porta da frente. Saí do meu quarto e fui até a janela da sala para ver quem estava na porta antes de atender. Quando olhei, vi que era o mesmo homem. Isso me assustou muito, pois eu não fazia ideia de que ele soubesse onde eu morava. Rapidamente, peguei meu celular e liguei para a polícia, informando que um homem estava me perseguindo e agora estava em minha casa. Voltei para o meu quarto e esperei a polícia chegar. Durante os 10 minutos seguintes, fiquei ao telefone com um atendente. Felizmente, o homem não tentou arrombar a porta. Logo, a polícia chegou e encontrou o homem no meu quintal, fazendo cortes nas mãos e pernas com um pedaço de caco de vidro. Ele foi preso, e eu contei toda a história para a polícia sobre como ele me perseguiu. Fiquei aliviada por ele ter sido preso e espero nunca mais ter que vê-lo.